satisfeitos diante de Deus. Outro dia nós queremos desviar da presença de Deus, queremos largar a nossa cruz, queremos voltar para o mundo e fazer, aleluia, as coisas que fazíamos no mundo quando não éramos de Deus. Algumas pessoas dizem assim: era mais fácil quando eu estava no mundo do que agora quando eu sou crente. Algumas pessoas, aleluia, têm um desejo, ou Satanás lança setas sobre ele e pensa em olhar para trás, voltar, aleluia, a praticar as velhas coisas que fazia. Glórias a Deus. Desde que Israel surgiu na face da terra, através de Jacó, que foi modificado o seu nome para Israel, Deus já tinha no coração dele separar um povo que fosse diferente, um povo que fosse consagrado ao próprio Deus, um povo que fosse diferente do resto do mundo, aleluia. E desde que Deus separou esse povo, a intenção dele era uma só: era que as outras nações, os outros povos, olhassem para aquele povo escolhido por Deus e quisessem praticar as mesmas obras, quisessem imitar aquele povo, quisessem servir o mesmo Deus que aquele povo serviu, aleluia. E isso repercutiu tão forte em alguns povos, aleluia, que chegou até Moabe, aleluia, mais precisamente numa moça chamada Ruth, aleluia. Ela olhou para a sogra dela e falou: eu quero ser como a senhora é, eu quero servir o seu Deus, eu quero ser igual ao seu Deus, eu quero andar conforme a senhora anda. Aleluia! Porque ela viu na pessoa da sogra dela, aleluia, uma pessoa diferente, uma pessoa, aleluia, que era segundo a vontade de Deus. E mesmo aquela mulher perdendo tudo, perdendo a casa, perdendo a família, perdendo todos os filhos, ela não mudou o semblante dela, ela não desviou da presença de Deus, e a fé daquela mulher fez com que ela convertesse a nora também. Glória a Deus. Isso é uma mensagem para outro dia, mas eu só quero que os irmãos lembrem de uma pequena coisa. Essa mulher, que era filha de Moabitão, a nação dos Moabitas começou de um incesto entre pai e filho. O pai que deitou com a sua própria filha e nasceu um filho chamado Moabe, daí os Moabitas. Aquela mulher, aquela Ruth, era filha da maldição, aleluia. Mas vale a pena lembrar para os irmãos que ela foi contada na genealogia de Cristo. Uma mulher que tinha tudo para ser amaldiçoada, aleluia, ela se levantou e foi contada na genealogia do nosso Salvador, irmão. Isso quer dizer que todas as maldições que se lançam contra o ser humano, todas as setas, todas as ciladas, quer seja macumba, quer seja feitiçaria, tudo, irmão, que lançar contra você, se você estiver dentro da vontade de Deus, Deus vai transformar em bênção, vai multiplicar em vitória para a sua vida. Deus. Meu Deus. Mas nós estamos dentro de um versículo, dentro de uma história, que é muito interessante, porque antigamente não tinha Jesus a quem nós pudéssemos agarrar, ou melhor, quem o povo poderia agarrar. Antigamente era só Deus e um profeta. Tudo que uma pessoa queria fazer tinha que consultar um profeta. Até para pedir perdão de pecado tinha que consultar um profeta, um sacerdote. E diz a história que para uma pessoa que se arrependesse do pecado dela, ela não iria direto a Deus, dobrava o joelho e falava: Deus, perdoa meu pecado. Não era assim. Não funcionava dessa forma. Uma pessoa que pecasse, ela teria que pegar um animal puro, um animal limpo, ou uma ovelha, ou uma pomba, ou uma rolinha, mas contanto que seja limpo, que não tivesse defeito nenhum, que não tivesse nenhuma mancha. Aleluia. E ofereceria aquele animal em sacrifício pelo pecado dele. A pessoa cometeu o pecado, o animal pagava o preço da morte, porque o salário do pecado é morte. Porque pecou, alguém tem que morrer. E para o cabra não morrer, o animal morria no lugar dele. E diz a história que todos os dias, aleluia, eram milhares e milhares de pessoas, porque Israel era uma nação já muito grande. E todo mundo pecava, e diz a Bíblia que ora era por palavra, ora era por pensamento, ora era por ações, mas a questão é que todo dia, todo mundo pecava. Eu imagino, irmão, como é que era aquele altar de sacrifício naquela época. Todos os dias holocaustos sendo oferecidos naquele altar. Todos os dias sangue de animais sendo
que eram degolados, aleluia, sendo tornados naquele altar. E diz a Bíblia que o sacerdote, ele pegava o animal que ele tinha degolado, o sangue ele colocava dentro de uma tigela. E o animal, ele picava o animal todo e colocava em cima do altar. Depois ele pegava aquele sangue com o polegar, ele molhava o dedo no sangue e salpicava em cima do animal. Aleluia. Depois botava fogo e aquela fumaça subia, aleluia, até as narinas de Deus, e Deus colocava tudo por cima do pecado do homem. Glória a Deus. Mas se você imaginar junto comigo, irmão, a história é muito mais macabra do que parece. Porque eram milhares de israelitas que ofereciam o holocausto todos os dias. Imagina a quantidade de sangue que era derramado naquele altar. Isso fazia com que aquele tabernáculo fosse móvel e o lugar de sacrifício ele se movia de um lugar para o outro. Aleluia. Se fosse um tempo fixo como aqui agora, imagina o quanto de sangue que seria derramado aqui, irmãos. Aleluia. Então, pensando nisso, Deus fez com que o tabernáculo fosse móvel. Um dia eles estavam no lugar, ficavam um dia, uma semana, mas não passava disso. Depois eles mudavam e iam para outro lado, porque por onde eles passavam, os altares onde eles levantavam eram manchados de sangue. Mas o povo continuava pecando. E além de pagar com a vida do animal, eles tinham muitos prejuízos financeiros. Imagina uma pessoa que pecasse todo dia. Eu, por exemplo, peco toda hora. Eu estaria quebrado no começo daquela época. Se eu fosse vivo naquela época, haja animal para sacrificar por causa do meu pecado. A Bíblia diz que é por pensamento, por palavra e por obra. Aleluia. Isso foi fazendo com que Deus ficasse angustiado com essa situação. O camarada pecava, ia lá e oferecia o animal para morrer no lugar dele, mas logo ele saía daquela situação, ele pecava de novo. Às vezes não dava nem tempo de entrar dentro da casa dele, tinha que voltar para trás para oferecer outro sacrifício. Aí chega no ponto que nós lemos aqui esta noite, Deus usando o profeta Isaías e dizendo para aquele povo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Não adianta de nada, não serve para nada, porque vocês pecam hoje, aleluia, oferecem um animal, mas já seguir vocês pecam de novo. De que adianta tudo isso? Aí vão para as festas de Natal, vão para as festas solenes, é Páscoa, é consagração de não sei o que, é festa da colheita, é tanto tipo de festa, irmão, mas não adianta nada, eles consagram a vida apenas naquele momento, acaba a festa, acaba o som. Meu Deus. Isso não é diferente dos dias de hoje, porque a gente vem para a casa de Deus, aleluia, pula, sapateia, fala em mistério aqui, acabou o culto, acabou o som também. E a Bíblia faz questão de dizer que existem muitos vasos dentro da casa de Deus. Vaso de pedra, vaso de barro, vaso de madeira, vaso de prata, vaso de ouro, vaso de honra e vaso de tesouro. Aleluia. Glória a Deus. Existem certos tipos de vaso dentro da igreja, que não é aquele vaso inteirinho não, ele está rachado em algum lugar. Em algum lugar existe uma brecha nele, uma trinca. E mesmo ele se enchendo quando ele chega na casa de Deus, mesmo ele falando em mistério, quando ele pega no microfone e começa a sapatear, é só ele sair daqui e ir para fora, porque o vaso está rachado, o azeite vai derramar, irmão. É por isso que nós somos sempre vasos no processo de composição. Nós ainda estamos sendo montados. Por que nós estamos sendo montados ainda? Porque se for necessário, Deus vai quebrar e vai fazer de novo. Ainda que seja necessário Deus te quebrar e te fizer um novo vaso. Deus fala assim: de que serve a multidão? É um sacrifício. Não fogo com sangue de cordeiro, nem de bode, nem de animais cevados. Ele diz assim: quando vides compareceres perante mim, vou falar um português mais atualizado, quando vi a minha casa,
que requereu isso das nossas mãos, que devem pesados não são usados. Eu me recordo de uma passagem lá do outro lado, no Novo Testamento, quando o patrão manda o servo dele, convida o prefeito da cidade, convida o presidente da república, convida o homem mais rico, o fazendeiro, convida todas essas pessoas ilustres, um grande banquete que eu vou dar. Mas chegou um dia quando o banquete não foi ninguém. Aí ele falou para o servo: volta lá na rua, agora você vai na favela, vai nas vielas, nas cidades pequenas, e quem você achar pelo caminho traz. Mas tinha um ali, que estava com as vestes anevadas, e disse assim: escuta, amigo, como você entrou aqui? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quando estendei as nossas mãos, diz a palavra de Deus, esconde de vós os meus olhos. Quando vocês multiplicarem as suas orações, diz a palavra, eu não ouço. Por que, Senhor? Por que o Senhor não ouve a minha oração? Por que eu já estou orando há 5, há 10 anos e até agora você não me respondeu? Por que eu venho para a tua casa, faço campanha, faço voto, faço promessa, faço o que for? E o Senhor ouve o irmão da direita, ouve o irmão da esquerda, ouve o vizinho da frente, ouve todo mundo menos a mim. Por que, Senhor? Por que o Senhor é o Deus de todo mundo menos de mim? Por que só a mim o Senhor não escuta? Por que só a mim o Senhor não ouve? Está escrito, irmão. Se estender as mãos, eu tapo o olho. Se multiplicar a oração, eu tapo o ouvido. Meu Deus. Por que, Senhor? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Para de fazer coisa errada na minha frente. Você acha que eu não estou vendo tudo? Se você estiver embaixo da cama da sua mãe, eu estarei lá. Se você estiver lá no fundo do oceano, lá eu estarei. Não existe lugar que você se esconda. Aleluia. O olho do homem pode esconder, mas de mim não existe lugar. Eu estarei lá. Meu Deus! Aleluia! Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Vinde então e arguir. Essa palavra arguir aqui, irmão, foi lá do dicionário atrás dela. Sabe qual foi a resposta que eu descobri? Arguir quer dizer repreender com razão. Você fizer tudo isso que Deus falou, aí você vai ter razão se a bênção chegar. Se fizer tudo que está escrito aqui, e a bênção mesmo assim não veio, aí você pode reclamar com razão. Senhor, por quê? O Senhor não disse que era assim? Aleluia. Aí Deus fala: primeiro lava, purifica, tira a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos. Aí você pode vir e repreender. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos igual carmesim, serão mais brancos do que a branca lã. E ainda diz mais: se quiser me ouvir, vai ser abençoado, vai comer o bem dessa terra. Mas se recusar e for rebelde, só Deus. Serei devorado na espada. Então o profeta Deus diz assim: porque a boca do Senhor é que diz. Dentro da igreja, mas falando do Velho Testamento, né, irmão? Uma situação em que o cabra pecava, o animal pode ir para o lugar dele. Se hoje fosse assim, era maravilha para nós, né?
mesmo estando quebrado financeiramente, a gente estava livre da culpa. Pecou alguém, morreu no lugar. Hoje, quando não tem isso, nós sempre arrumamos um bode expiatório. Sempre arrumamos alguém que colocar a culpa. Às vezes a gente faz a coisa errada dentro da igreja e fala, não, foi o irmão. Foi o fulano de tal. Às vezes chega dentro da igreja, leva um cajado, ou passa por uma situação difícil. Não, foi o pastor que não me ensinou direito. Olha o pastor aqui, ó. Aleluia! Glória a Deus. O pastor me ensinou direito, não, você não meditou direito. Você que tapou o seu ouvido, aleluia, para não ouvir as coisas de Deus. Colossenses capítulo 2, está escrito assim: toma cuidado para que ninguém nos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas. Aí o camarada, ele só ouve aquilo que agrada a carne dele. Ele só recebe aquilo que satisfaz o seu ego. Se a palavra for engajada, eu falo, não, esse versículo aqui não é para mim não, é para Maria, para o João, não é para mim não. Aleluia. Aí ele chega na igreja e ouve uma palavra mais forte como essa. Eu queria que o José estivesse aqui hoje. Não, Deus trouxe você aqui para o seu filho. Glória a Deus. O José vai casar com o José mais tarde, no outro dia. Hoje é para você. A vassoura e andará. Naquele tempo era muito difícil, irmão. Porque o pecado não era perdoado, não. O pecado que alguém morresse no lugar dele, ele tinha a função de ser encoberto. Deus dizia assim, tá bom, deixa para lá. Vamos colocar uma pedra nesse assunto. Mas a angústia ficava no coração de Deus. Porque o cabo continuava pecando. Até que um dia, lá no mar da Galileia, ou melhor, lá no Jordão, no Rio Jordão, apareceu um jovem de mais ou menos 30 anos de idade. Moço ainda. Já tinha vivido 30 anos na terra e nunca tinha visto falar de pecado na vida dele. Aquele jovem era um jovem especial, porque certamente ele cantou na mocidade da igreja dele. Certamente Satanás colocou muitos laços, muitas bandejas perante ele para tentar derrubar. Mas aquele jovem era um jovem exemplar. Aquele jovem não se achava pecado nele. E o batismo, ele serve para o quê? Para purificar do pecado. Mas como aquele pastor, o pastor João olhou e não viu pecado naquele jovem, ele falou, olha Senhor, é eu que preciso ser batizado por ti. O pecador aqui sou eu. Meu Deus. O Aleluia. transgressor sou eu. Glória a Deus. E vens tu a mim? Aleluia. Aí vem Jesus. João olha para o povo e falou, ali está o Cordeiro de Deus. Lembra daquele cordeiro que eles sacrificavam lá atrás? Eles ainda viviam isso ainda naquele tempo. Eles conheciam muito bem o que era esse negócio de sacrificar cordeiro. João olhou e falou, ali está o cordeiro. Esse é de Deus. Ele não vai comer, não. Ele não vai colocar um pão de queijo por cima, não. Ele não vai entrar naquela história de deixa para lá. Não, não tem nada disso com ele. Ou é ou não é. Esse cordeiro ele não vai cumprir, ele vai arrancar o pecado. E é só nós olharmos para esse cordeiro, irmão, para nós ficarmos mais brancos do que lã. Aleluia. Ali está o cordeiro que arranca o pecado do mundo. Mas em João, no capítulo 1, disse que esse cordeiro veio para os que eram dele. E eles preferiram continuar com o sacrifício antigo. Continuar oferecendo os mesmos holocaustos.
fazendo as mesmas promessas, fazendo as mesmas coisas que faziam no passado. Eu imagino quando foi que Pedro, Tiago, João, Lucas, os heróis da fé do Novo Testamento, eu fiquei pensando com meus botões, quando foi que esses homens pararam de oferecer sacrifício de animal? Pedro, por exemplo, o dia que Jesus chegou para ele e falou: vem comigo, você vai ser pescador de homem. Nunca mais ele fez um sacrifício. Natanael, também conhecido como Bartolomeu, sentado na calçada da porta da sua casa, meu irmão. Morava lá em Jerusalém também, sentado na porta da calçada, e chega a pedir para ele: Natanael, vem comigo. O que você quer, rapaz? Vem comigo, rapaz. Fala para mim o que você quer, rapaz. Eu achei o Messias. Achei o Mestre. De quem referiu Moisés, João, tantos outros profetas, Elias. O nome dele é Jesus e ele é de Nazaré. Natanael olhou para ele e falou: pode vir alguma coisa boa de lá, rapaz? Porque ele estava angustiado com aquele povo, com aqueles sacerdotes, com aqueles profetas naquela cidade, que se corromperam com o Roma para não perder a sua posição. Largaram os costumes de Deus, perverteram todos eles para continuar no cargo. Se era sacerdote, se era profeta, se era escriba, continuaria na mesma posição. Gamaliel até tratou de prender Jesus, né? Caifás, o sumo sacerdote, botou Jesus amarrado lá no palácio, no pátio do palácio dele. Esse aí deveria, se tivesse vivo até hoje, estava até hoje oferecendo sacrifício. Mas Jesus, quando chegou aqui na terra, ele falou assim: eu quero misericórdia. Chega de sacrifício. Esse negócio de sacrifício não funciona mais não. Eu vou me sacrificar por vocês. Aleluia. Eu vou me pegar a minha vida por vocês. E toda vez que vocês pecarem, olha para o meu sangue. Apenas uma gota tem o poder de deixar vocês limpinhos novamente. Glória a Deus, aleluia. Só que tem um problema, irmão. A lei que Deus decretou lá no princípio da criação, decretou para Adão, é a mesma lei que vigora até hoje. Ela não pode mudar, não pode ser revogada. A mesma lei lá no princípio do mundo da criação, aleluia, é a mesma lei que é usada hoje. E essa lei diz assim: aquele que pecar tem que morrer. Ou melhor, vou traduzir de acordo com a Bíblia, diz assim: o salário do pecado é a morte. Hoje ainda nós pecamos, e pela lei de Deus, Ele levanta a mão, estende contra nós para nos matar, para nos exterminar, irmão. Porque é a lei de Deus. E nós pecamos toda hora, e toda hora a mão de Deus está estendida contra nós. Mas sabe o que acontece? João disse assim: filhinhos, tudo que está escrito aqui é para vocês não pecar. Mas se pecar, vocês têm um advogado lá em cima. Aleluia. Glória a E Deus. quando as mãos de Deus estão assim, ó, pronto para nos exterminar, Jesus fala assim: não, pai, pega